Primeiro, Deus se revela na família, ou quer se revelar na família e por meio dela. E a partir dela, restaurar, abençoar e por meio dela derramar o seu Espírito Santo, o seu avivamento. Deus tem em mira as nossas famílias para nos abençoar. Hoje nós vamos avançar para a parte 2, então, que é o início de nós pensarmos na relação inicial, o ponto de partida para aquilo que será a família, que é a relação homem-mulher no casamento. Então vamos começar hoje a ver essa relação. Também não iremos esgotar hoje esse assunto. Tenho certeza que nos próximos encontros nós veremos ainda sobre relação homem-mulher. Primeiro eu quero ir com vocês para Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Diga comigo: macho e fêmea. Mais tarde, no capítulo 2, nós vamos ver a partir do verso 21, que Deus cria homem e mulher à sua imagem, à sua semelhança, mas com uma peculiaridade: primeiro o homem do pó da terra e depois a mulher do homem. No texto por demais conhecido de Gênesis capítulo 2, verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Primeira verdade que eu queria expor para vocês aqui é: a vida da mulher é vida por derivação. Ou seja, a mulher surge derivada do homem, ela e ele são imagem e semelhança de Deus, o Criador. Imagem e semelhança poderia ser entendido como parecidos com Deus em diversos aspectos, é o conceito de tselem, imagem, réplica, mas apenas semelhantes, ou seja, parecidos, porém não iguais a Deus. Demut, semelhança. De acordo com Gênesis 1, versos 26 e 27, eles são muito parecidos com o Criador, porém diferentes dele. Eles são imagem, mas não são igualdade. Eles são imagem em semelhança. Eles parecem com o Criador, não são exatamente uma réplica do Criador. É uma réplica parecida. Mas assim como Adão deriva do solo, Eva deriva de Adão. Ambos são igualmente imagem e semelhança do Criador. Isso dá para ambos a mesma relação de proximidade com o Criador. Então a relação de Adão e Deus e a relação de Eva e Deus é equivalente. Ambos trazem em si imagem e semelhança com o Criador. Não há distinção nessa relação deles com o seu Criador. Para exemplificarmos isso, nós poderíamos pensar no mundo empresarial da seguinte maneira: um diretor comercial e um diretor de produção de uma empresa têm a mesma liberdade, teoricamente têm a mesma possibilidade de intimidade com o diretor geral daquela empresa, porém ambos têm funções bem distintas na empresa. A relação entre o diretor comercial e o diretor de produção tem suas peculiaridades, eles entre si. Cada um tem uma formação específica, cada um tem um propósito específico a cumprir dentro da empresa. Cada um cuida de um aspecto específico da empresa, mas ambos têm a mesma relação com o diretor geral daquela empresa. A mulher surge, diz Gênesis, primeiro como derivada de Adão.
Curiosamente, aqui, por causa do feminismo extremo que está diluído em todos os setores da nossa sociedade, inclusive nas igrejas, por causa de um feminismo exacerbado que avulta na nossa sociedade, eu preciso dar uma pausa, fazer um parênteses aqui e dizer algo que num passado muito próximo não precisaria ser dito, que é o seguinte: vida derivada não é inferior à vida da qual ela deriva. Tanto quanto uma filha, como mãe, como filha, uma pessoa como filha, não é inferior à sua mãe. Então, esse conceito de vida derivada terá implicações seríssimas, importantíssimas para a nossa compreensão da relação homem-mulher no casamento, mas nada tem a ver com a ideia ilusória do feminismo extremo, que diz que se nós nos basearmos na doutrina bíblica para falarmos de família, particularmente se nós nos basearmos em Gênesis, nós seremos retrógrados, atrasados, parari, pororó, parari, pororó. Isso não é verdade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ok. Vida derivada, então, não é inferior à vida da qual ela se deriva. Retornando, Eva surge como derivada de Adão. Ela é a imagem de Deus em Adão. A importância disso, a gente vai lá para o Novo Testamento, para então retornar para o Gênesis e compreender o valor desse conceito. O texto é 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 8, quando a Bíblia fala sobre imagem, sobre espelho, no Cântico do Amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento, e aqui Paulo está falando de conhecimento parcial, passará. Pois em parte, olha o parcial aí, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. A pergunta que eu quero fazer é: vemos o quê? Ao final do texto, dessa sequência, Paulo vai dizer para nós: mas, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. A pergunta é: o que veremos, ou quem veremos face a face? Se a gente responde a essa, a gente responde a anterior. Agora conheço em parte. Quem ou o que? Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. A pergunta é: quem me conhece de modo pleno? E a esse alguém, então, eu conhecerei do modo como sou conhecido. Voltando para o verso 12, Paulo então está dizendo, já ficou claro para nós, agora, pois, vemos, evidentemente, que ou quem, senão Deus. Vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Vemos Deus numa face humana ou em faces humanas, mas a visão não é clara. Olha o que Paulo está dizendo. Vemos Deus em face ou faces humanas, mas a visão disso não é clara, não é nítida. É como num espelho em enigma. Lembrando que espelho naquela época nada tinha a ver com os espelhos atuais de vidro e uma camada metálica atrás. Era metal polido. E com um polimento que muito de longe se assemelha ao polimento atual de metais. Então era mesmo algo não tão nítido como hoje.
Paulo está dizendo que a nítida imagem de Deus está turva, meio que borrada. Mas então, diz ele, veremos face a face. Agora conheço em parte, evidentemente, a Deus. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, evidentemente, por Deus. Agora vemos Deus, preste atenção, em nós mesmos e nos outros, como quem olha no metal polido e vê o seu imperfeito reflexo. Agora, quando a gente olha para a imagem de Deus, e a imagem e semelhança de Deus, nós acabamos de ler em Gênesis, é o que? A raça. Quando nós olhamos para a raça, o que Paulo está dizendo em sentido mais estrito do texto, quando olhamos para homens e mulheres, nós vemos uma imagem turva. Agora vejo Deus por manifestação em seres tão imperfeitos quanto eu. Chegará o dia em que verei Deus, diz Paulo, face a face. Isso faz lembrar um diálogo de Jesus e um de seus apóstolos, Filipe. Em João capítulo 14, versos 8 e 9, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Em Jesus nós temos a revelação clara, não é mais enigma. O Pai evidentemente está no Filho, desnudado para nós, mas não é sobre isso agora que eu quero falar a vocês. Jesus é para nós, no Novo Testamento, e é a esse conceito que eu quero ir, o segundo e último Adão. Adão será uma evidência clara de Deus na terra. Quem olhasse para aquele homem realmente estaria olhando para o caráter de Deus, para a bondade de Deus, para o amor de Deus, para a pureza de Deus, para a verdade de Deus, para a alegria de Deus e para todas as demais qualidades próprias do Senhor. 1 Coríntios 15, 45, Paulo diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, Jesus, em espírito vivificante. Jesus é uma repetição de Adão, só que um Adão que não vai ceder à serpente. Pastor, por que a gente está vendo essas coisas? Pelo seguinte: antes da criação de Eva, esse Adão perfeito, esse Adão que claramente manifestava o seu Criador, via Deus como outro do qual ele era semelhante, mas não era igual, era semelhante, era imagem em semelhança. Apesar de ele e Deus não serem da mesma espécie, ele era homem e Deus, Adão, Gênesis 3 vai deixar essa ideia para nós. Costumeiramente tinha um encontro com Deus no Éden, e via a mão de Deus, o poder de Deus em toda a criação, em tudo que Deus criou. Adão conseguia ver com clareza o poder do Criador na criação, até porque nós sabemos, Adão tinha vindo da terra, então ele e a terra tinham certa afinidade. Deus se revelava externamente a Adão, na criação e no passeio com Adão no entardecer. Então Deus era, diga comigo, o outro. Deus era o outro do qual Adão era semelhante. Mas havia um aspecto do caráter, do relacionamento de Deus, ainda desconhecido para Adão.
Adão não sabia o que era replicar-se. Adão não fazia ideia de ver-se no outro. Ele guardava semelhança com o Criador, mas o Criador era muito distinto dele. Já começa que o Criador é espírito e Adão era um ser corpóreo. Deus tinha criado do nada, diz a Bíblia, ele fez o seu bará. Deus conhecia até mesmo e conhece aquilo que não existe ou não existia. Adão, não sendo criador, só conhecia o que existia. Ele não sabia, por exemplo, dos potenciais que surgiriam de dentro dele caso surgisse uma réplica dele. Adão não sabia das experiências relacionais com um ser semelhante a ele, que fosse cópia dele. Adão tinha absoluta autonomia em relação a Deus. Adão era senhor sobre a criação. Mas a pergunta é: como seria ter alguém da espécie dele, Adão, autônomo em relação a ele? Como seria dialogar com um ser que se descobrisse em Adão, olhasse para Adão e fizesse descobertas, e no qual Adão também fizesse descobertas? Como seria essa experiência? A pergunta de Adão ou sobre Adão como seria dialogar com um ser que mostrasse para ele, Adão, algo que ele jamais saberia, caso não se relacionasse com esse ser que era semelhante a Adão, que era da espécie de Adão, que confrontasse Adão, fosse como ele, mas não fosse ele. Um ser que não fosse o Criador, um ser que fosse da mesma espécie, tivesse as mesmas limitações, inclusive. A relação Adão e Eva descobriria Adão para Adão. A relação Adão e Eva descobriria Eva para Eva. Eles eram espelhos perfeitos um do outro. Espelhos perfeitos um para o outro. E como imagem e semelhança do Criador, eles revelavam o Criador um para o outro de modo novo. Diga: Deus era da espécie deles. Agora, quando Eva nascesse, Adão olharia para ela e veria nela o Criador. O detalhe é que era Eva da espécie dele. Então Deus estaria se revelando nela, sendo alguém da espécie de Adão, ou como sendo alguém da espécie de Adão. Isso era algo completamente novo. Externamente Deus se revelava a Adão na criação. Externamente Deus se revelava a Adão no passeio da tarde, em coisas e como uma pessoa outra, diferente de Adão, de outra espécie. Internamente Deus se revelava a Adão como o fôlego de vida. Era o contato mais íntimo que Adão possuía com o Criador, o fôlego de vida, o sopro na sua narina, dado pela própria boca de Deus. Só tem um problema: o sopro, o fôlego de vida dentro de Adão, não era um outro ser com o qual ele podia dialogar, era Adão mesmo. Então era uma forma pela qual Deus tinha contato com o Criador, mas o discurso era meio que unilateral. Aquela essência poderia até trazer algo para Adão, mas Adão não dialogava com ela. Adão não poderia conversar com o seu fôlego de vida, porque o fôlego de vida nada mais era que o próprio Adão. Adão não poderia se relacionar profundamente com a criação, já que a criação não possuía o sopro de Deus. Ela era obra das suas mãos, mas não tinha a coisa íntima que Adão possuía. Adão, olha só, não
poderia se relacionar de modo integral, nem mesmo com Deus diretamente, porque Deus não tinha um corpo de carne vindo da terra. E uma das formas pelas quais Adão perceberia a vida e a existência seria por meio do seu corpo de carne. O espírito de Adão comungaria perfeitamente com Deus, mas a carne teria sensações limitadas e muito misteriosas no contato com o Criador. Em cada experiência de todas as que eu citei aqui, Adão captava Deus de um modo parcial. Em cada uma delas, a revelação ainda não estava completa para Adão. E quando Deus anda com Adão, e quando Deus convive com Adão antes da criação de Eva, Deus diz a frase perturbadora: não é bom que o homem esteja só. E não é bom porque Deus queria se revelar de modo total. E isso não era possível. O homem precisava ser ajudado na sua experimentação do Criador. O homem perfeito precisava experimentar Deus de modo completo. Isso só é possível pelo modo como Deus formou o homem. Isso só é possível desde sempre por meio de outro ser da espécie do homem. É por isso que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Eva, a uma só vez, revela Deus compartilhando o sopro de vida que Adão recebera. Então Eva, quando é criada do corpo de Adão, a Bíblia não diz que Deus vai soprar em Eva. A Bíblia diz que Deus forma um ser vivo da vida de Adão. Ou seja, ela compartilha do espírito adâmico, ela compartilha do sopro que Deus inflou nas narinas de Adão. E ela também possui um corpo feito pela mão de Deus, tal qual Adão, mas o corpo dela é corpo adâmico. Ela provinha, diz a Bíblia, do interior do seu marido. Foi tirado dele uma costela, uma porção do corpo de Adão, uma porção íntima. Observa que Deus não arranca um dedo, Deus não tira uma orelha, Deus tira algo do interior, da intimidade de Adão para formar Eva. Isso simbolicamente fala para nós de Deus literalmente revelando para Adão algo que ele jamais poderia ver. Eva era parte do interior dele, Adão jamais veria por dentro de si. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus traz de dentro de Adão Eva para fora. Ela é a intimidade dele mesmo. Ela é o que ele nunca veria. Nunca. Diferente das outras revelações de Deus para Adão, ou seja, o passeio da tarde, aquela comunhão gostosa do Senhor com seu filho Adão, conforme diz Lucas, né? Adão de Deus, filho de Deus. O passeio da tarde, a criação, diferente dessas revelações que têm o seu valor, são preciosas, e eu não estou falando contra essas revelações, mas apenas ressaltando que Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só, porque ele precisa de uma revelação completa sobre o próprio Deus. Diferente dessas revelações, surge uma revelação, diga, totalmente dada. Agora eu vou pedir para os casados, os pombinhos e as pombinhas, dizerem para os cônjuges essa verdade. Diga, a revelação de Deus no casamento é a revelação totalmente dada. Agora, sabe por que totalmente dada? Porque a Bíblia faz questão de frisar uma coisa aqui. Depois da criação de Eva,
que pode parecer para nós, a gente olha assim e diz, meu Deus, mas para que isso está aqui na Bíblia? Os adolescentes acham que vão tapar o ouvido, mas a revelação totalmente dada está simbolicamente expressa nessas palavras: e ambos estavam nus. O homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A Bíblia está dizendo para nós que Deus se revelou em Eva para Adão totalmente. E Deus em Adão se revelou para Eva todo, porque ambos eram imagem e semelhança do Criador e viam-se mutuamente para entender a profundidade do amor de Deus. No casamento, na intimidade do casamento, Deus se revela nu. Amém, casados? Está fraco esse amém de vocês. Amém? Amém. Pastor, estou com vergonha. Mas é a Bíblia. Antes da queda não era imagem como espelho em enigma. Era uma revelação clara de Deus no outro. E uma revelação nua. Total. Deus está dizendo para nós, no Éden, antes da queda, eu me mostrei todo para Adão e Eva. Tudo, agora veja só, tudo o que Adão, claro que Deus não se revelou todo no sentido absoluto do termo, presta atenção. Tudo o que Adão poderia revelar de Deus para Eva, revelou-se no Adão nu. Tudo o que Deus poderia revelar para Adão, por meio de Eva, revelou na Eva nua. E tudo que Deus poderia revelar para Eva, por meio de Adão, revelou, diz a Bíblia, no Adão nu. O que de Deus pode ser revelado a Adão, revela-se totalmente na Eva nua. O que de Deus pode ser revelado a Eva, revela-se totalmente no Adão nu. Você tem vergonha de falar isso não? Revela-se totalmente no Adão nu. Diante dessa revelação tão grandiosa, em que ambos veem imagem e semelhança de Deus, na face do outro, totalmente exposta, diante dessa revelação tão grandiosa, isso é tremendo. Em Gênesis 2, versos 23 e 24, quando Eva é trazida a Adão, Adão diz: eis que esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E veja só, Adão se maravilha com Eva, diz essas coisas, mas o texto não se encerra aí. Existe uma frase absolutamente chocante que sai da boca de Deus. Aliás, a segunda frase, nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, que é absolutamente perturbadora. A frase é a seguinte: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só. Pastor, por que a frase é chocante? Porque no contexto do texto, Adão tem um pai. Quem é o pai de Adão? De novo, a Bíblia chega a nós e diz: pô! E Jesus vai dizer que quem falou isso foi Deus, não foi Adão. Essa frase final, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, é frase de Deus. A mãe, nesse contexto, e aqui o contexto nada tem a ver com o conceito esotérico de mãe, mãe terra. Isso aí é totalmente contrário ao que a Bíblia diz sobre a função da mãe. Ela não é um ente consciente. Isso é esoterismo. O conceito bíblico aqui é, em certo sentido, a terra é mãe. Sim, em sentido simbólico ela é Adamá, mãe de Adama, Adão,
Porque Adão é o barro sem vida, a porção de barro sem vida tirado da terra, que recebe a vida de Deus. Não é a vida da terra. A terra por si só não é viva. Aquela peça de barro, aquele boneco de barro precisa ser vivificado. O texto é chocante porque Deus diz: meu filho, a ideia é essa. Você foi formado, você deu nome aos animais, você tem se maravilhado com a minha companhia, com o nosso andar juntos. Você tem se maravilhado com a beleza do meu poder, do meu amor manifesto na criação. Mas agora você precisa estabelecer o meu governo de uma outra forma. Você amadureceu. Agora você precisa se multiplicar. Agora você precisa se casar. É tempo de você gerar filhos e filhas, povoar a terra, estabelecer o governo. Passamos da fase do maravilhamento. Passamos da fase do mero deslumbramento. Você já se deslumbrou bastante. Agora é hora de você se casar e gerar. O sentido imediato dessa expressão de Deus deixará, também traduzido por abandonará, é a seguinte: a partir de agora, a principal maneira de Deus se revelar a Adão não seria a criação, apesar de Deus continuar se revelando por meio dela. Os salmos dizem que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, a criação fala da glória de Deus, do poder de Deus. Apesar de Deus continuar falando por meio da criação, essa não seria mais a forma principal pela qual Deus se revelaria ao homem. Apesar de Adão e Deus caminharem juntos pela viração da tarde no jardim, apesar de Deus continuar se revelando assim, mesmo depois da criação de Eva, então no capítulo 3, o Senhor vem andar pelo jardim, quando Adão está escondido. Apesar de Deus continuar mantendo essa prática na vida de Adão, não seria mais essa a principal maneira de Deus revelar um aspecto específico do seu caráter a Adão. Porque Deus mesmo disse: não é bom que o homem esteja, ele precisa conhecer algo sobre mim que ele ainda não vê. A maior revelação de Deus, lembrando que Deus é sobretudo amor, 1 João capítulo 4 verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A maior revelação do amor, que é a principal revelação de Deus para Adão, seria Eva. Consequentemente, a maior revelação de Deus para Eva seria mesmo Adão. Deus é amor e cria Eva para ser a maior revelação de amor na vida de Adão. Deus estava em Adão, Adão era a sua imagem e semelhança. Deus estava em Eva, imagem e semelhança do Senhor. Mas Deus queria que Adão experimentasse intimamente o amor de Deus em Eva, numa igual, da mesma espécie. Deus queria que Eva experimentasse intimamente o amor dele em Adão, um igual a ela, da sua espécie. Quem é casado aqui, por favor? A gente viu na quinta-feira passada que, na carta de Paulo aos Efésios, Deus tem como propósito, por meio de seu Filho Jesus Cristo, restaurar a compreensão de casamento e restaurar as funções de marido e mulher por meio de Jesus Cristo. Para nós que somos casados e para você que pretende se casar,
A primeira verdade que a gente está vendo aqui nessa noite é a seguinte: que Deus criou casamento para se revelar de modo especial. E a maneira mais profunda pela qual Deus quer ser visto pelos nossos cônjuges é por meio de nós. Essa é a primeira função do casamento mesmo. Eu preciso ser, na vida dessa mulher linda e maravilhosa aqui, a principal evidência do amor de Deus. Essa é a minha função como casado. E ela precisa olhar para mim, e eu preciso olhar para ela, digo, e ver nela a maior revelação do amor de Deus para mim. Vamos para alguns textos que nos inspiraram até aqui. 1 Gênesis 2, de 18 a 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Mateus 19, versos 3 a 6. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, Deus disse, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Casamento é revelação do amor de Deus no maior nível possível na existência humana. Eu estava pensando nisso, olhando para essas verdades aqui, pensando o seguinte: será que Deus queria que algo fora da Trindade, fora dele mesmo, seres que não fossem apenas espírito, mas que tivessem a dimensão material, será que Deus queria criar algo fora dele mesmo, para que com a dimensão material experimentasse também o seu profundo amor? Será que o plano de Deus ao formar homem e mulher foi justamente esse, de revelar na matéria, na materialidade, o quanto ele é amoroso? De uma coisa eu sei: não queira entrar, invadir o território da Trindade. Eu vou explicar isso. Não queira entrar na Trindade. Não queira viver como se a experiência com Deus fosse uma questão apenas vertical. Como se você fosse mais um. Então tem Pai, Filho, Espírito Santo e você. Essa é uma forma de idolatria. O abandono da vida em comunhão, primeiro com o seu cônjuge em Cristo, e depois com os seus irmãos,
Esse abandono é necessário para que a gente não viva uma forma de idolatria, que é a exaltação do ego que se iguala ao Criador e pode viver só quanto aos homens. É necessário que experimentemos o amor de Deus nas nossas relações. Maridos, é a nossa missão assumirmos ser a mais clara revelação de Deus para nossas mulheres. Amém? Amém. Ah, meu Deus. Mulheres, é missão de vocês serem a mais clara revelação de Deus para seus maridos. Amém? Efésios 5, 23 a 25. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isto posto, ou seja, é nossa função primeira no casamento sermos a mais clara revelação de Deus para a vida do nosso cônjuge. Ele até pode, ou ela pode até encontrar Deus de outras maneiras, mas a principal precisa ser em nós. Nós podemos avançar para a primeira, depois dessa, diria, não tão etérea, mas a primeira função conjugal. Gênesis 2, de 20 a 25, diz assim: E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus. Diga, pôs os nomes. Vou repetir: E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada, diga, esta será chamada. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Eu quero voltar no tempo e lá para os comentários dos pais da igreja, dois pais da igreja, sobre isso. O primeiro é João Crisóstomo, grande João Crisóstomo. Deus, para demonstrar seu poder a Adão, permite-lhe impor os nomes, dizia João Crisóstomo. O segundo é Fílon. Deus, diz Fílon, Deus havia feito do homem seu tenente e o chefe de todo o resto da criação. Cabia-lhe nomear cada um de seus subordinados. Vimos no início da mensagem que a mulher brota de onde? Do exterior do homem? Não, do mais profundo do seu ser. Ela é tirada de uma costela, revelando a Adão algo sobre ele que ele mesmo jamais conheceria. Adão vai dizer: ela veio de mim. Ela é, em hebraico, Isha, pois veio de Ish. Diga, Isha. Veio de Ish. Ish é homem. Ish. Não vale olhar para o marido fazendo arte em casa e dizer: Ish, marido. Ish. Quando Adão, preste atenção, quando Adão faz isso, diz, ela será chamada Isha. Isso, tanto para orientais quanto para ocidentais, isso não se restringe ao mundo oriental. Isso é muito anterior à queda. A gente está falando da criação da mulher. Quando Adão faz isso, o texto relata essa ação adâmica, é um sinal de governo.
Como um pai dá nome à filha que nasceu, Adão olha para Eva e diz: assim você será chamada Isha. Até aqui, olha que interessante, no Gênesis, a narrativa sempre falava de macho e fêmea. Zakar unekevá, ou nekeva, macho e fêmea. De agora em diante, a narrativa é Isha para a mulher e Ish para Adão. E o texto vai dizer que Deus vai afirmar: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A ideia é a seguinte: Adão deixa aqueles que lhe deram seu nome. Adamá, a terra, Adamá, é de onde Adão veio, por ação divina. Agora, Adão deixa aqueles que lhe deram nome e que dele cuidaram, para se unir àquela Isha, a quem ele deu nome. Adão amadureceu, é verdade. Adão cresceu nas suas conversas com o Pai Deus. Adão, como vimos, saiu do estado de maravilhamento para estabelecer por multiplicação governo, casando-se com uma mulher. Ele, aspas, sai da casa de seu pai, aspas. Agora, por meio de seu governo, e aqui Adão, ao dar nome a Eva, essa é a primeira ordem. Presta atenção. Eva nasce de Adão, recebendo da fala de Adão, na fala de Adão, a primeira ordem. Assim você se chamará. Tanto pessoas teriam que chamá-la por Isha, quanto ela mesma teria que se auto-identificar como Isha. Eu sou aquela que é do homem. Adão tomará conta de Isha, que diz o texto estava como? Nua, protegendo-a por meio de ordens. Quantos aqui estão com fome da palavra de Deus? É porque a gente está vendo a Bíblia agora, né? Quando Adão percebesse perigo, preste atenção, e a gente vai ver um perigo aqui agora. Quando Adão percebesse perigo, quando qualquer perigo quisesse atacar Ish e Isha, as ordens de Ish protegeriam Isha. Isha é Isha porque Adão o determinou. Eu estou falando para vocês que a primeira função do marido é proteger com ordens sua esposa. Proteger de quem? Essa é a pergunta. Do outro nu. Diga, o outro nu. Pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? Do hebraico. Gênesis capítulo 3, verso 1 pode ser traduzido assim, olha só. A serpente estava nua, mais que qualquer vivente do campo criado por Adonai Elohim. Ele diz à sua mulher: assim Elohim disse, não comereis de toda árvore do jardim. Função primeira de Adão
ou de ish. Agora eu não falo mais Adão, tem que ficar com a linguagem que o Gênesis vai utilizar, tem que falar ish. A partir de agora, ish não será mais apenas aquele que se maravilha e é protegido por seu pai, que anda com seu pai no jardim. Agora ele irá casar e proteger Isha. Ele terá que dar ordens em alguns momentos para cercar Isha, a fim de que ela não seja seduzida pelo outro nu. A serpente estava nua. O nosso horário não para, mas eu oro nessa noite para que cada marido seja um grande protetor da sua esposa, percebendo de longe o outro nu. Sejam os grandes guardiães do lar. E eu quero orar também com vocês nessa noite. Nosso tempo acabou. Para que cada marido revele em modo muito profundo, muito pleno para a esposa o amor de Deus. E cada esposa, de modo profundo e pleno, revele para cada marido o amor de Deus. Que Deus te levante como um guardião. Você que quer casar, a gente vai continuar esse assunto quinta-feira que vem. Você que quer casar, já vá se acostumando com o que a Bíblia diz sobre ser marido. E com o que a Bíblia diz sobre ser esposa. Por favor, fique de pé no seu lugar.